Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou contar para vocês qual foi a estratégia que eu utilizei para passar em medicina pelo Enem em uma universidade pública. Eu vou explicar como era a forma que eu estudava, o que fez eu aumentar o meu número de acertos e conseguir uma boa nota no Enem em 2021. Bom, indo direto ao ponto, a principal estratégia que eu usei, não tem muito segredo, foi resolver muitas questões e principalmente focar na resolução de provas antigas e na correção. E agora eu vou detalhar para vocês como que era esse processo. No início do meu ano de cursinho, nos primeiros 2 meses, eu acho que até abril ali, eu fazia muitos resumos ainda e eu ficava muito também na questão teórica das disciplinas. Então eu tinha meu caderno todo bonitinho com os resumos, marca-texto, toda aquela coisa. E eu tentava estudar todas as matérias de uma forma equilibrada, né? Tentar dar uma atenção igual a todas as matérias. Chegando perto do meio do ano, maio, junho, eu percebi que eu precisava focar mais em algumas matérias e também que eu precisava diminuir a quantidade de tempo que eu passava fazendo resumos e vendo teoria e revendo videoaula para focar realmente em resolução de questão. Então, o que eu fiz foi me dedicar mais às matérias que eu precisava mais, que era matemática e natureza. Se você viu o vídeo das notas, você vai ver que era um pouco discrepante aí a quantidade de acertos que eu tinha em linguagens humanas e eu era boa também na redação, em comparação com matemática e natureza, que era uma coisa bem decadente, assim, muito difícil para mim. Eu me esforçava muito para tentar chegar aos 30 acertos. Então, eu resolvi focar nessas matérias que eu tinha muito mais dificuldade e também parar um pouco de investir meu tempo todo em resumos e em ver a teoria. Mas mesmo eu tendo começado a fazer questões, eu ainda fazia de uma forma um tanto aleatória. Mas assim, eu sempre gostei muito de ver vídeos aqui no YouTube mesmo, de pessoas que passaram medicina para descobrir quais eram as estratégias que elas utilizavam, como que era a forma que elas estudavam. E vendo esses conteúdos de pessoas que já tinham passado pelo vestibular e tinham conseguido uma boa nota, eu percebi que era quase unânime. Quase todos eles falam da importância de se fazer prova antiga. Eu percebi que isso era uma coisa que eu estava negligenciando. Eu fazia os simulados do cursinho, mas não tinha simulado o tempo todo. Eu acabava ficando ali mais presa mesmo ao livro ali do cursinho, a questão mais teórica. Quando eu acordei, assim, para a necessidade de fazer mais provas antigas do Enem, foi em setembro. Eu lembro muito bem que a partir do início de setembro eu comecei a levar as provas antigas mais a sério. A ideia era fazer o máximo de provas possível, a ficar ali nas 2, 3 provas por semana. Só que eu não consegui ficar uma média muito alta de quantidade de prova, porque não era uma coisa que eu estava acostumada e outra coisa, o processo de correção demorava muito. Então eu me contentei nas primeiras semanas em fazer uma prova antiga por semana, lembrando que fora isso ainda tinha o conteúdo do próprio cursinho para eu estudar, as questões do cursinho e tudo mais. Então eu tentava ficar nessa média de pelo menos uma prova antiga por semana. Nas primeiras semanas eu fazia a prova completa, simulava ali o tempo de prova mesmo do Enem, cronometrando mesmo o tempo e simulando mesmo como seria o dia da minha prova, fazendo todas as matérias, as questões e tudo mais. Isso nas primeiras semanas. Depois eu fui percebendo que, mais uma vez, meus acertos em humanas e linguagens estavam muito maior. Como o tempo estava ficando mais apertado, chegando perto da prova, eu parei de fazer as provas antigas de linguagens e humanas, porque eu mantinha uma consistência muito boa no número de acertos. Então eu tinha essa confiança de parar um pouco de fazer essas provas para realmente focar e me especializar nas provas de matemática e natureza. Então, a partir ali do mês de setembro até o dia da minha prova lá em novembro, tentei fazer pelo menos uma prova antiga por semana, focando em matemática e natureza. E lá perto da prova eu já estava conseguindo fazer as 2 provas antigas por semana dessas matérias. E como que era na prática o jeito que eu fazia a prova? Tem algumas pessoas, né, e eu era esse tipo de pessoa que fazia alternando. Então, eu fazia 15 questões de matemática, parava, depois fazia 15 de natureza, eu voltava para matemática mais 15. Então, de 15 em 15 eu ia fazendo a prova. No dia da redação, eu não fazia a redação completa primeiro, eu lia os textos motivadores, pensava no que eu ia utilizar como argumento, como referência. Eu fazia um esboço da minha redação e depois eu voltava para a prova. Começava com linguagens, 15, depois 15 de humanas, fazia de novo essa alternância. Lá no meio da prova, já tendo feito umas 15 de linguagens e 15 de humanas, eu voltava para a redação e tentava finalizar, fazer o rascunho ali o máximo que eu conseguisse. A prova eu também fazia uma coisa que é super importante, que eu acho que todo mundo devia fazer, que é tentar identificar quais são as questões fáceis e já fazer essas questões de cara, principalmente para matemática e natureza, né? Tem as questões que são um pouco mais complicadas, que demoram muito tempo para resolver também. Essas questões que você fica muito travado, pelo menos eu circulava e deixava, passava, tentava me garantir nas questões que eram mais fáceis e até médias, e no final da prova sempre sobrava ali um tempinho, né, uns 15, 20 minutos, para eu voltar nessas questões difíceis que eu tinha circulado,
E mesmo no final da prova, quando eu voltava para essas questões difíceis, eu ainda tentava filtrar. Então, essa questão aqui é difícil, mas esse assunto aqui é considerado fácil, tipicamente. Então, eu vou me esforçar um pouco mais nessa questão difícil. E às vezes eu conseguia, mas sempre sobravam umas 3, 4 que a gente realmente não sabe para onde vai. E aí o jeito era chutar mesmo. Mas nessa segunda vez, voltando para a prova, a gente sempre consegue ali tirar umas questões médias. Às vezes, a segunda vez que você vê a questão, o raciocínio já flui mais depressa e você já consegue entender o que a questão quer de você. É assim que eu fazia, eu alternava, né, as matérias. Só que essa não é a única forma, obviamente, de se fazer a prova. Essa era a minha estratégia de prova, que eu também vi algumas pessoas fazendo e que eu fui me acostumando e foi ficando mais natural para mim. Se você tem muita dificuldade em questão de tempo de prova, não for uma questão mesmo de falta de conteúdo, mas sim de falta de estratégia, você pode tentar esse método de alternar as questões. Na verdade, eu recomendo você simular a prova e tentar fazer essa prova de várias maneiras, até você achar uma que você se sinta confortável e que seja produtivo. Só não recomendo você tentar nada novo muito perto da prova, ou tentar fazer a prova de um dia diferente no próprio dia do Enem. Aí já é um pouco loucura, né? Eu não faria assim. Essa é a minha forma de resolver a prova, não tô falando que é a melhor, né? Tem gente que resolve a prova do início ao fim, seguindo a mesma ordem que estão dispostas as questões, mas são formas variadas de resolver a prova e cada um encontra que se sente mais confortável. E depois de fazer a prova, obviamente tinha um momento de correção, de eu voltar nas questões, tentar entender o que eu errei. Essa etapa da correção, ela é muito importante, assim, tão importante quanto fazer a prova em si, se não mais importante. Porque é nesse momento que você vai descobrir exatamente quais são as suas lacunas, qual é o conteúdo que está te faltando e que você ainda precisa correr atrás antes do dia da prova. Então, se você é aquele tipo de aluno que só faz o simulado, só faz a prova e nunca volta nas questões, saiba que você pode estar cometendo um erro muito grave em questão de estratégia mesmo de estudo e resolução de prova. Então, agora eu vou detalhar para vocês como que eu fazia a correção. E para isso eu usava o meu pequeno caderno de erros, que é essa coisa linda aqui, né? Não é muito aesthetic, mas é porque era do meu pai, e aí eu peguei, mas tem algumas anotações dele aqui. Mas ele serviu, né? A sua utilidade foi extremamente importante para minha aprovação que eu tivesse um cuidado muito especial com as correções, e para isso eu peguei um caderno só para ser o meu caderno de erros. E eu vou mostrar para vocês agora. O jeito que eu usava esse caderno de erros é bem simples, bem intuitivo mesmo. Eu não costumava imprimir as provas do Enem, eu fazia pelo computador mesmo. Então, enquanto a prova estava no meu computador, eu estava ali com o caderno do lado na mão, tanto para fazer contas, enfim, quanto também para anotar o gabarito. Então, no primeiro dia, simulando a prova, eu fazia o gabarito das duas matérias, colocava aqui também o gabarito das outras matérias restantes em outro dia, que eu também simulava a prova. Sempre fui aquela pessoa ansiosa que queria ver o gabarito logo antes de terminar a prova. Então, eu fazia minha prova antiga ali no computador mesmo, e no mesmo dia eu já conferia também o gabarito, para saber quantas questões eu tinha acertado. Porém, eu nunca fazia correção no mesmo dia, né? Eu acho que eu nunca fiz isso porque, por questão de cansaço mesmo, né? Eu queria só relaxar depois da prova. Então, geralmente, 1 ou 2 dias depois, eu fazia a correção, e aí que entra realmente o processo do caderno de erros, de como fazer essa correção de uma forma bem detalhada e escrevendo exatamente o que você errou e o que você precisava saber para ter resolvido aquela questão. A primeira coisa que eu fazia na hora da correção era reabrir a prova no meu computador e tentar resolver novamente aquelas questões que eu errei. Então, eu voltava nesse gabarito, conferia quais eu tinha errado, voltava nessas questões e sozinha, eu mesma, sem ver resolução nenhuma, tentava novamente resolver aquela questão. Algumas eu conseguia resolver, ter o raciocínio necessário para a questão, mas outras vezes, obviamente, eu não conseguia resolver a questão sozinha. Quando eu conseguia, eu escrevia uma estrelinha ali do lado do gabarito, porque é um sentimento muito bom você conseguir voltar na questão que antes você tinha errado, e agora sozinho mesmo você consegue acertar a questão, entender por que errou e por que aquela resposta era a alternativa correta. Mas quando eu não conseguia, eu pesquisava a questão, principalmente aqui no YouTube. Eu sempre gostei muito de resolução em vídeo. Então, colocava o comando da questão com o ano do Enem, que era a questão, e buscava aqui professores no YouTube para explicar. Sempre tem. Acho que tem a resolução do Enem todinho já aqui no YouTube. Então, é uma ferramenta que ajuda bastante. E para essas questões que eu precisava procurar resolução da internet, porque eu não tinha conseguido resolver dessa segunda vez, eram as principais questões que eu colocava aqui nesse caderno de erros, que não é nada mais do que eu detalhar, escrever mesmo com as minhas palavras, tudo que eu precisava fazer ou a conta que eu precisava ter feito para conseguir acertar a questão, né? O raciocínio que eu precisava ter tido. Então, eu aproveitava esse momento para fazer mini esquemas, eu gostava muito de desenhar, né? Dá para ver.
Então, eu fazia mini esquemas ou mini resumos da teoria mesmo que eu precisava saber para resolver a questão. Principalmente em física, matemática, que é algumas questões que dá para desenhar, eu gostava de deixar isso bem visual. Então, aqui para biologia, fazia um pequeno esquema, né, do que eu precisava ter feito, do que eu precisava saber. Eu era bem clara nas palavras, né, escrevi o que a questão queria e como que eu tinha pensado, qual que é a diferença do que a questão tinha pedido do que eu tinha pensado. Os assuntos de física que são difíceis e que a gente acaba entendendo melhor quando faz o esquemazinho. Eu aproveitava para escrever tudo, para fazer essas revisões no próprio caderno de erros. Assim, mesmo assuntos que eu já sabia, já tinha um certo domínio, mesmo assim eu acabava escrevendo novamente, porque a gente sabe que muitas questões do Enem elas seguem o mesmo padrão, elas são até um pouco parecidas. Então, quando você resolve muitas questões, você acaba se acostumando com esse padrão e aí fica até mais rápido de você fazer a prova e, obviamente, você aumenta o seu número de acertos. E essa forma de escrever, de desenhar, serviu para mim como forma de fixar também muito bem o conteúdo. Então, quanto mais eu fazia esses esquemas, né, isso demorava muito, obviamente. Cada questão que você errou, você fazer um esquemazinho, ou então voltar na teoria para fazer um resumozinho, isso acaba demorando, mas ajudava muito a fixar o conteúdo. E quando eu me deparava novamente com uma questão daquele tipo, era bem mais rápido de resolver e eu já tinha um raciocínio ali na ponta da língua, digamos assim, né? Na ponta do cérebro. Com o passar do tempo, esse processo de correção foi demorando cada vez menos, porque eu acabei me acostumando, né? Resolvendo questões mais rápido, acertando mais, então a correção demorava menos tempo. Como eu disse, eu comecei a fazer provas antigas de uma forma mais séria em setembro, e eu comecei de trás para frente, então fazendo a prova de 2020, e aí na próxima semana eu fazia de 2019, eu fazia o Enem PPL também, todos os tipos de Enem que tinha aí eu tentava fazer e corrigir, fazendo sempre um acompanhamento. Eu tinha um lugar só para anotar a quantidade de questões que eu acertava em cada área, em todos os Enems que eu fazia. E com esse acompanhamento, eu pude perceber que eu fui tendo uma constância cada vez maior ali nas notas, aumentando, mas sempre progredindo. Inclusive, o meu número de acertos no Enem foi super parecido com o que eu já vinha acertando nas provas antigas, antes de eu fazer a prova mesmo do Enem, que eu fiz para valer. No vídeo que eu fiz sobre as minhas notas do Enem, perguntaram sobre qual era o meu método de revisão. Então, eu nunca tive um método super elaborado de fazer revisões e revisões. Na verdade, fazer as provas antigas era o meu jeito de revisar os assuntos, porque quanto mais questões a gente vai fazendo, mais a gente entra em contato com os conteúdos, principalmente com aqueles que mais caem, né, com maior frequência. Isso acaba sendo uma forma de revisar. É claro que se eu percebesse que eu estava com muita dificuldade em um assunto específico, eu não tinha problema nenhum em voltar às minhas anotações, nos meus resumos, ou então procurar uma videoaula sobre aquele assunto, para que eu pudesse preencher essas lacunas de conhecimento que faltava no meu conhecimento teórico e estava me atrapalhando na hora de resolver as questões. Então, basicamente, a minha forma de revisar era essa, fazendo as questões e voltando na teoria se fosse necessário, se eu estivesse errando muito aquele conteúdo. Então essa, pessoal, foi a principal estratégia que eu utilizei, a estratégia de estudos que me fez passar em medicina. Se ficou alguma dúvida ou então se você tem sugestões de vídeos futuros, não esquece de deixar nos comentários e se inscrever aqui também no canal para não perder os próximos conteúdos. Até a próxima!